Evento do PL, Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro, neste final de semana. Primeiro era para lançar pré-candidatura, depois teve o foco ajustado por questões da justiça eleitoral para novas filiações. O fato é que vai haver festa neste final de semana em Brasília, do PL, que agora, terminando a janela partidária, deve fechar esse intervalo como partido com maior bancada na Câmara dos Deputados. Capitão Augusto, deputado federal pelo PL, vice-presidente do partido, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Deputado, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia a todos vocês do estúdio e os que nos acompanham aqui pela Rádio Bandeirantes. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Deputado, deixa eu começar aqui já direto na pergunta. O Cláudio Humberto falava a respeito desse evento, agora há pouquinho aqui no Jornal Gente, e sobre a possibilidade do ministro general Braga Neto se filiar ao PL. Isso está fechado? Ainda não, ainda cabe bastante discussões, né? Até porque, segundo a própria imprensa ventilou, né, seria um dos nomes favoritos para ser o vice-presidente, junto com o presidente Bolsonaro na candidatura de 2022, e uma chapa puro sangue, na política é uma exceção, não é uma regra, né? São raros os casos que nós tivemos de uma chapa puro sangue. Então, ainda está em aberto, temos mais praticamente 2 dias aí para estar discutindo, negociando, para ver para qual partido que irá e se irá realmente filiar. Muito bom dia, deputado, bem-vindo ao nosso programa. Eu converso sempre com fontes no Palácio do Planalto e algumas delas me dizem que não é Lula o principal adversário, ou não será Lula o principal adversário do presidente Bolsonaro nas eleições deste ano, mas sim os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos um TSE que foi presidido até agora há pouco pelo ministro Luiz Roberto Barroso, claramente hostil ao atual presidente da República. O atual presidente do tribunal segue na mesma linha, ambos já fizeram inclusive discursos públicos muito duros contra o presidente, discursos políticos, né? E a eleição será presidida por ninguém menos do que Alexandre de Moraes, que está ali, que é o xerife e agora virou o censor-geral da nação. Eu queria saber se o senhor concorda com isso, se de fato o TSE oferece mais riscos às eleições, a uma eventual reeleição de Bolsonaro do que propriamente a candidatura petista. A gente precisa tomar muito cuidado, realmente a gente percebe que não há nenhum, digamos, entusiasmo por parte do TSE em querer ajudar qualquer questão relacionada ao presidente Bolsonaro. Então, na parte jurídica, a gente precisa tomar um cuidado muito maior. Acredito que a lupa jurídica em cima da candidatura do presidente Bolsonaro será muito grande, então até mesmo o motivo pelo qual nós mudamos o evento do lançamento da pré-candidatura do presidente Bolsonaro. Então há uma preocupação muito grande, mas respeito a opinião de todos, mas eu particularmente, né, eu acredito que realmente a disputa se dará nas ruas. Na eleição passada nós tivemos uma eleição pautada em cima do antipetismo e do combate à corrupção, e hoje a gente vê que isso agora migrou para uma disputa de ideologias políticas, direita contra esquerda, até um dos motivos pelos quais eu acredito que a terceira via, que eles chamam, não consegue decolar, porque não entenderam que é uma disputa de viés político. Essa eleição vai ser pautada por isso. A gente vê, até nos seios das famílias, brigas, discussões por causa da política. Eu nunca vi no Brasil rodinhas de pessoas falando mais de política do que de futebol. Então, para ver o quanto que realmente a questão do viés político está forte e presente nessas eleições. Então, eu acredito que isso sim que vai se pautar as eleições desse ano e ela se dará realmente nas ruas, né? Nós temos uma preocupação com o TSE, apenas uma preocupação jurídica de estar fazendo tudo, né? Dentro de uma legislação que é extremamente complexa, extremamente confusa, que permite várias interpretações, mas eu acredito realmente que estou muito confiante, né, que as eleições se dará diretamente nas ruas, diretamente com a população. Capitão Augusto, bom dia, Pedro Campos. A estratégia para vencer essa eleição de 2022 tem de ser diferente da de 2018 na avaliação do senhor, por esses argumentos agora expostos? Sim, eu acredito que será, né? É uma eleição que praticamente já está definida, né? Será em 2 turnos e direita contra esquerda, né? Bolsonaro contra o Lula. A estratégia também se passará pela questão econômica, que é uma questão que sempre interfere nas eleições. Nós temos uma fatia ali que a gente considera e chama de eleitores silenciosos, que não são nem de direita nem de esquerda e não se manifestam
politicamente suas preferências, mas é um eleitorado importantíssimo para o segundo turno, que define realmente as eleições, e normalmente esse eleitorado ele é conduzido pela economia. E nós tivemos realmente, de certa forma, um azar muito grande com a questão dos 2 anos da pandemia, que atrapalhou muito a economia e o comércio, e agora uma guerra, né, que está causando uma inflação mundial e, obviamente, que atrapalha também a economia. Então, a questão econômica que é uma grande preocupação que nós temos. Nos demais, né, a gente até que está bastante tranquilo, tem uma coligação muito consolidada, teremos muito tempo de rádio, TV, de propaganda eleitoral, dará para fazer uma bela de uma campanha, uma capilaridade muito grande entre os partidos que compõem a base da pré-candidatura do presidente Bolsonaro. Então, nesse aspecto, até que a gente está bastante tranquilo. Não vejo muito problema mesmo com a questão da esquerda, com a questão do Lula, até porque ainda há uma rejeição muito grande e um antipetismo que fala muito forte no Brasil. Então, nós temos um dos maiores colégios eleitorais aqui no Sul e no Sudeste, que é extremamente conservador. Então, eu acredito que isso realmente vai estar fazendo a diferença nas eleições. Deputado Capitão Augusto, queria perguntar para o senhor sobre a estratégia do PL agora para a eleição de 2022. O presidente Jair Bolsonaro, é claro, cabeça de chapa para a presidência. O PL, fechando agora esse momento de janela partidária, como o partido mais numeroso da Câmara dos Deputados, conseguiu 21 novas cadeiras aqui, um montante expressivo de bolsonaristas que estavam descontentes em outros partidos. Se em algum momento União Brasil, a união do PSL com o DEM, tinha o objetivo de ser o maior partido da Câmara, até agora não conseguiu, porque o PL é o primeiro, o PT o segundo, União Brasil o terceiro. Isso dá ao PL uma relevância muito grande em termos de horário político obrigatório no rádio e na TV, com o tempo maior e também na verba partidária. O PL vai priorizar Bolsonaro e candidaturas ao Legislativo, ou existem apostas fortes do partido também nas disputas aos governos estaduais? Nós também temos uma preocupação muito grande nas disputas eleitorais também no Senado, né, que nós realmente queremos eleger o maior número possível de senadores. Uhum. Isso é uma questão que também está sendo tratada com muito carinho dentro do partido. Obviamente que a candidatura do presidente Bolsonaro é a principal, é o carro-chefe, então nós temos os nossos estrategistas políticos, nossos presidentes dos diretórios, obviamente a família do presidente Bolsonaro, né, que tem uma influência muito grande na definição de como que se pautará essas eleições. Ainda está muito cedo ainda, né? Estamos a 150 dias do início da campanha eleitoral, tem muita coisa ainda para acontecer, mas o que nós vimos até numa pesquisa interna, né, é que falta realmente comunicação. E não é nem por falha do governo, né? Na era do PT, tínhamos à disposição da comunicação do governo 3 bilhões por ano, e hoje nós temos 10% disso. Então fica muito difícil você fazer a divulgação das ações do governo. Então o que nós vamos estar aproveitando é a imensa maioria que tem das redes sociais nas mãos, digamos, né, dos políticos ligados ao presidente Bolsonaro. Mas, são os grandes campeões de seguidores. Como candidatura própria a governo dos estados, o PL aposta em algum nesse momento? Nós temos vários candidatos a governo, né, que está compondo, inclusive aqui no estado de São Paulo, que estou, né, com o ministro Tarcísio na pré-candidatura ao governo, né, agora, pelo jeito, tudo definido para ir para os republicanos. Então, é uma das grandes apostas que nós temos, o maior colégio eleitoral, e você depende das candidaturas ao governo nos estados para servir também de palanque para o presidente Bolsonaro. É fundamental a gente ter candidaturas fortes aos governos. Por isso que em todos os estados do Brasil nós teremos candidaturas da nossa coligação apoiando o governo, né, para que, obviamente, sirva também como palanque para estar levando o nome do presidente Bolsonaro. Então, isso é uma questão muito cara para nós e importante para o próprio presidente estarmos lançando os candidatos a governo e, obviamente, candidatos com viabilidade política, candidatos fortes, para que ajude também na eleição do presidente Bolsonaro. Deputado, em São Paulo, qual a solução dessa coligação PL Republicanos, né, se o senhor acredita na solução da chapa majoritária, não só do ministro dos Transportes, que é candidato ou pré-candidato ao governo estadual, mas também do nome que o seu campo político vai apoiar para o Senado Federal. Como é que estão essas tratativas? Em São Paulo, a base bolsonarista explodiu, né, desde a época lá do
do saudoso senador Major Olímpio. Como é que está isso hoje? O partido, essa base está pacificada? Quais são, quer dizer, os entendimentos estão afunilando para que tipo de solução? Então, aqui a principal indefinição que nós tínhamos é para qual partido que o ministro Tarcísio iria se filiar para sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. Então, ficou definido por republicanos, para nós do PL não altera nada, é importante realmente ter essa base consolidada do presidente Bolsonaro aqui nos estados também. Aguardamos verificar o que os progressistas devem fazer aqui no estado de São Paulo, mas esperamos que a mesma base do governo do presidente seja também repetida aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um estado, digamos até, que nós estamos com uma tranquilidade maior para trabalhar, que é o que a gente tem visto. Eu acredito que vai se refletir também nos estados essa campanha ideológica do governo federal. Então aqui deve dar a esquerda contra a direita, acredito que dará o Tarcísio contra o Haddad aqui no segundo turno. E aqui no estado de São Paulo, em especial o interior, que é responsável por 40% dos votos do estado de São Paulo, é um eleitorado extremamente conservador. Aqui no Oeste Paulista, onde tem minha base eleitoral, em 250 municípios, não teve um único município em que o presidente Bolsonaro não bateu o Haddad por mais de 70% dos votos no segundo turno. E de 250 municípios, só temos um prefeito do PT para ver o quanto que é conservador o eleitorado paulista. Então isso dá uma tranquilidade muito grande para a nossa candidatura junto ao ministro Tarcísio, né, iniciando agora a sua caminhada na sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. Mas, deputado, o senhor mesmo disse que, aliás, o presidente também já afirmou isso, que a prioridade do presidente é da eleição de um maior número possível de senadores. São Paulo, esse campo político, essa coligação PL republicanos, enfim, qual a solução que está definida? Ou quem está definindo mesmo nenhuma, quem define é o presidente? Como é que está isso? Ainda não temos uma definição Senado, da né? questão do senador. Por Senado, nós não temos nenhuma definição, não tem nenhum nome que eu possa falar, é o favorito para o Senado aqui no estado de São Paulo, até porque é algo que a gente pode estar definindo lá na frente, não precisa definir agora. Então, nós estamos a 150 dias do início da campanha eleitoral. Então, 150 dias pode ser que algum nome do grupo tenha uma relevância política maior. Então, você pega esse nome e coloca para concorrer ao Senado, porque nessa candidatura, né, só apenas uma vaga para o Senado. Então, é uma candidatura muito difícil, realmente, para você conseguir emplacar um senador com apenas uma vaga com tantos candidatos. Então você tem que pegar o nome mais forte que estiver compondo o grupo. Então não há uma preocupação nossa de já lançar o candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. Então nós vamos aguardar e lá na frente a gente vê qual que é o nome mais forte, qual que é o mais viável, qual que tem mais chance de se eleger para o Senado. Uma coisa é certa, né, que será uma candidatura forte, até porque nós teremos aí a pré-candidatura do presidente Bolsonaro, do ministro Tarcísio, e obviamente que o senador apoiado por esses dois terá grande chance de vitória aqui no estado de São Paulo. Mas isso é algo que nós vamos definir lá na frente, não há por que definir agora. Essa vaga não está sendo reservada para o Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro não pode ser candidato, senão ele que verdade. seria o candidato, né? O que teria toda a chance do mundo realmente de se eleger. Infelizmente ele não pode, por isso a gente precisa aguardar qual que será o nome que terá o maior expoente político. Ele só pode ser candidato à na reeleição. convenção do partido. Só Ele pode só ser pode candidato à reeleição. Por ser filho do presidente da República, né? Exato. Bom, Capitão Augusto, obrigado pela entrevista aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Teremos muito a falar até outubro, dia 2 de outubro, eleição para presidente da República, para governo do Estado, para o Senado, deputado federal e deputados estaduais. Obrigado pela participação na Rádio Bandeirantes. Um abraço. Eu que agradeço, um grande abraço